Queria que você abrisse comigo a sua Bíblia em Isaías, capítulo 14. Hoje nós vamos falar sobre Guerra Santa, sobre a batalha de Deus contra dois inimigos meus e seus. E nós vamos usar a tipificação de Judá. Dois inimigos que Judá venceu. E nós vamos falar sobre isso nesta noite. Vamos falar sobre a vitória sobre a Síria e sobre os filisteus. Isaías capítulo 14, versículo de número 32. Eu quero terminar neste versículo, por isso que eu quero lê-lo no começo e no final. Amém? Isaías 14, 32, que se responderá, pois, aos mensageiros da nação, que o Senhor fundou Sião, para que os opressos do seu povo nela encontrem refúgio. Amém? Glória a Deus, podemos assentar. No final de tudo, o profeta Isaías diz assim: o que se responderá àqueles que questionarem ou perguntarem o que será do povo de Deus? Ah, você tem uma resposta. Que o Senhor fundou a Sião, para que todos os oprimidos, os abatidos pudessem ter refúgio. Amém? Não entendeu muito bem, mas tudo bem. Espero que até o final possa entender, não é mesmo? Vamos começar a falar no versículo de número 24. Vamos lá. Nós vamos falar sobre o primeiro inimigo do povo de Deus aqui, mencionado nesse texto. Fala antes sobre a Babilônia, não vamos falar sobre a Babilônia. Vamos começar sobre a Síria. O que está escrito aí em cima? Ó? Profecia contra os assírios. Então vamos lá. O Senhor dos Exércitos jurou dizendo: como pensei, assim sucederá, como determinei, assim efetuará. Quebrantarei a Síria na minha terra, nas minhas montanhas a pisarei, para que o seu jugo se aparte deles e a sua carga se desvie dos seus ombros. Deus lança uma palavra profética sobre a Síria, dizendo que os planos de Deus são irrevogáveis no sentido de fazer guerra contra os inimigos de seu povo. Ele diz assim: como eu pensei, assim vai acontecer. Às vezes nós mudamos de pensamento, mudamos de gosto, tem gente que muda até de paladar. Deus não muda de pensamento. Ele está dizendo assim para Judá: assim como eu pensei, é o que vai acontecer. Os pensamentos que eu tenho para convosco são pensamentos de bem, não de mal. E ele continua dizendo: como eu determinei, assim se efetuará. Assim como eu coloquei a minha força para acontecer, assim vai acontecer. E quantas coisas? As coisas também acontecem. E quantas situações? E quanto às trevas? Também trabalham. Mas o que importa para mim e para você é nós sabermos que nós servimos a um Deus determinado, a um Deus que projeta e um Deus que realiza aquilo que projeta. Aí o Senhor começa a falar sobre a Síria. Eu quero trazer aqui uma prefiguração sobre a Síria. Eu quero falar sobre a Síria. Foi um povo que dominou Israel. Lembra aqui que a nação estava dividida. Israel estava de um lado e Judá estava de outro, onde na divisão Judá fica só com 2 tribos, Benjamim e Judá, e então todas as outras 10 tribos ficaram com Israel. Quando a Síria se levanta, ela se levanta com poder. A Síria imperou o cativeiro contra Israel e a Babilônia contra Judá. As duas nações, vamos dizer assim, os dois povos divididos, não tiveram o mesmo cativeiro. O cativeiro assírio foi para Israel e o cativeiro babilônico foi para Judá. Então aqui você vai perceber na narração da história a força da Síria contra Israel.
Aí o Senhor diz ainda assim: quebrantarei, versículo 25, a Síria na minha terra. Quando a Síria entrar na minha terra, quando a Síria entrar nas minhas montanhas, ali eu vou destruí-la. E ele diz assim no versículo 26, este é o propósito que foi determinado sobre toda a terra, esta é a mão que está estendida sobre todas as nações. Vamos analisar um pouquinho sobre a Síria. Eu quero que você vá lá comigo, fica aberto aí que nós vamos voltar em 2 Reis, vá lá um pouquinho, hoje nós vamos ler um pouquinho Reis, Crônicas, vamos lá. 2 Reis, vamos lá comigo. 2 Reis, capítulo 17. Vamos ver sobre essa nação da qual Deus fala sobre a sua força. 2 Reis 17, versículo de número 23. Israel pecou, se rendeu aos terafins, a Baal, aos Baalins. Então Deus entrega a eles. Não era a Síria que era forte, era Deus que queria disciplinar Israel. Às vezes nós atribuímos ao inimigo a força que ele não possui e as condições que ele não possui. Porque na verdade, nós, e por inúmeras vezes, somos os causadores das nossas dores e das nossas angústias. A Bíblia diz assim, em 2 Reis 17, 23. Até que o Senhor tirou a Israel de diante da sua presença, como falara pelo ministério de todos os seus servos, os profetas, assim foi Israel expulso da sua terra, a Síria, até o dia de hoje. Esse período onde Israel foi levado cativo, foi na época do rei Oséias. Oséias foi um homem que foi assim, não foi um bom rei. Então, neste período, Israel foi levado em cativeiro para a Síria. Então, eu quero que você entenda sobre Deus falando contra a Síria, os dominadores, escravizadores de seu povo, mas você olha aqui que a Síria teve sucesso. Você olha lá em Isaías 14, o Senhor falando, eu vou derrubar você, vou te destruir quando você entrar na minha terra. Mas ao mesmo tempo você vê aqui a Síria tendo sucesso. Não, você não vê a Síria tendo sucesso. Você vê Deus aplicando o seu sistema de correção. Não é o inferno que tem sucesso, não é o diabo que faz proezas, não. Você vê os homens se entregando a situações muito complexas e complicadas. 2 Reis 18, 11, diz assim, vira aí a página. E o rei da Síria transportou a Israel para a Síria e os fez levar a Halã, a Bor, junto ao rio de Goza e às cidades dos Medos. Então você vê aí uma vitória da Síria contra Israel. Agora a Síria fortaleceu-se e diz, eu posso. Quando o apóstolo Paulo diz em Efésios, não deis lugar ao diabo, e quando Pedro explica que Satanás anda ao nosso derredor, ele está dizendo muito cuidado com as pequenas entradas dele. Existem pessoas que não se importam com as pequenas entradas de Satanás, com as pequenas situações funcionais de Satanás. Não conseguem compreender o quanto voraz é esse inimigo chamado diabo. A Síria captura Israel e acha que pode capturar Judá. Mas qual era a diferença de Judá e de Israel? Diga, o Deus? Não, o Deus era o mesmo. Qual era a diferença da Síria e de Israel? De Judá e de Israel? O Deus era o mesmo. Yahvé, Jeová, Senhor dos exércitos. Israel e Judá tinham o mesmo Deus. Deus era o Deus de Israel e o Deus de Judá. A diferença era os governantes. A diferença é a decisão humana.
A diferença é a imposição humana. A diferença é o querer humano. A diferença é a direção que nós, seres humanos, insistimos em dar à nossa vida. Israel sofreu por causa dos seus reis. Os seus reis se vendiam aos seus inimigos. Os seus reis optavam pela idolatria. Então a nação sofria. Quando nós fazemos más escolhas, a nossa vida vai sofrer. Quando nós preferimos nos render ao lutarmos, ao sermos mais imperiosos, é mais fácil você se render a uma dor, a um trauma, a uma situação, ou você insistir diante de Deus a ter forças o suficiente para vencer aquele problema. Pastor, a render é mais fácil. Isso no momento. Depois você vai ver o quão difícil é você viver em escravidão e submetido à vontade de um inimigo. O quão difícil é as pessoas que vivem de uma maneira aquiescente, de uma maneira adequada, subjugada a situações impositivas sobre a vida delas. Como é difícil. Não tem brilho, não tem vida, não tem alegria, não tem escolha, não tem decisão, não tem nada, não tem esperança. Não tem planejamento, não tem projeto, não tem nada. Por quê? Porque elas se renderam. Israel havia se rendido. Só que agora a Síria se levanta contra Judá. Mas Judá tinha um rei. E o nome desse rei era Ezequias. Você conhece a história dele? Teve defeitos, pastora, teve, mas teve muito mais qualidades. Eu também tenho defeitos, e você tem defeitos, mas nós temos muito mais qualidades do que defeitos. A Bíblia diz assim, em 2 Reis 18, 7. Assim foi o Senhor com ele, está falando de Ezequias, para onde quer que saía, se conduzia com prudência. Isso é muito importante, né? Ser prudente. Pensar, repensar, analisar. E se rebelou contra o rei da Síria e não o serviu. Ezequias se recusa a servir a Síria. Ele simplesmente diz, eu não vou servir. Pronto. Simplesmente eu digo, eu não vou me render. Simplesmente você diz, eu não vou ceder. Simplesmente você constata e chega à conclusão. Eu não vou me submeter às imprecações e maldições da minha situação. Eu não vou permitir que as minhas circunstâncias faça com que eu me torne segundo as suas características. Isto não é para mim. Eu não vou permitir que uma carência, que uma necessidade me faça sair da direção de Deus. Foi isso que Ezequias definiu e decidiu na sua vida. Eu não vou permitir. Ele não aceitou o servilismo com respeito à Síria. Vamos falar mais de Senaqueribe 19:10. A Bíblia diz assim: quando o rei da Síria se levanta contra Judá, assim falareis a Ezequias, rei de Judá, não te engane o teu Deus em que confias. Isso Senaqueribe manda o recado, dizendo, Jerusalém não será entregue na mão do rei da Síria. Eis que já tens ouvido o que fizeram os reis da Síria a todas as terras, destruindo-as totalmente, e tu te livrarás? Ezequias, será que você não está vendo o que eu, rei da Síria, já fiz até a tua nação irmã? Olha o que eu fiz com ela. Espera aí, mas eu não sou igual a Israel? Eu não sou igual às outras nações? Espera aí, eu não sou igual àquele irmão? Eu não sou igual àquela pessoa? Ou será que você faz parte da turba? A turba acha que todo mundo é igual. As pessoas que são eleitas e chamadas por Deus sabem a sua diferença. Elas conseguem identificar a sua qualidade, ela consegue identificar as suas prioridades, ela consegue identificar os seus princípios e a sua diferença diante do meio da sua comunidade. Ela não é comum. Eu não sou comum. Você não é comum. Nós temos atribuições diferenciadas de todos. Se a minha digital é única, o que eu tenho de Deus aqui dentro de mim é único. E foi isso que Ezequias entendeu. Quando ele recebe a ameaça da Síria.
onde Senaqueribe se exalta, dizendo: você não vê o meu arraso, a minha história de sucesso, você não vê o que eu tenho podido fazer com as nações, você acha que você vai poder se livrar? Quantas vezes Satanás tem colocado explícito diante dos nossos olhos: olha o que eu tenho podido fazer com a vida daquele seu irmãozinho, aquela sua irmãzinha, aquele crente, mas você diz: na minha vida não. Por quê? Porque eu sei em quem eu creio. E uma coisa que eu sei, Satanás, é pagar o preço. O que for preciso. Eu sei pagar o preço. Eu sei fazer o que é certo. Do jeito certo. Na hora certa. Eu sei. Senaqueribe ameaçando. A Bíblia diz que a atitude, no capítulo 19, versículo 14, ele recebe as cartas de ameaça de Senaqueribe e ele vai para o templo. Você deveria gostar mais de estar no templo. Nós deveríamos gostar mais de estar nos cultos. Ele vai para o templo, o lugar da habitação do Senhor, o lugar onde Deus fala, o lugar onde está o poder, o lugar onde Deus se manifesta. No versículo 14, recebendo pois Ezequias as cartas das mãos do mensageiro, lendo-as, subiu à casa do Senhor. E Ezequias as estendeu perante o Senhor, e orou Ezequias perante o Senhor e disse: ó Senhor Deus de Israel, que habita entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizestes o céu e a terra. Inclina, Senhor, o teu ouvido e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e olha, e ouve as palavras de Senaqueribe, que enviou a este para afrontar o Deus vivo. Verdade é, ó Senhor, que os reis da Síria assolaram as nações e as suas terras, e lançaram seus deuses no fogo, porquanto não eram deuses, mas a obra de mãos de homens, madeira, pedra. Por isso destruíram. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, eu te suplico, livra-nos da sua mão. E assim saberão todos os reinos da terra que só tu és Senhor Deus. Um homem que sabia quem era Deus. Às vezes eu não sei quem eu sou. Às vezes dá algumas pane aí, né? Em nós, não é verdade? Umas crises existenciais. Mas de uma coisa a gente nunca duvida de quem é Deus, não é verdade? Hoje eu estava escrevendo uma mensagem, nós vamos distribuir para vocês em dezembro, o livreto, todo dezembro a gente distribui, do dia 1 ao 31. Estava escrevendo uma das mensagens, estava falando sobre isso, numa oração. A importância de nós sabermos que Ele é Deus em todo o tempo. Às vezes a gente não sabe o que vai acontecer, a gente não consegue discernir o que existe dentro da gente, a gente não consegue saber o que vai acontecer. Só que de uma coisa nós sabemos: Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus. Não importa o que os homens dizem, não importa as ameaças, não importa quão grande pareça o nosso inimigo. Ele tenta nos assustar, nos amedrontar, ele tenta nos fazer duvidar. E aí nós chegamos diante do Senhor, depois dos milagres, das operações, e dizemos: perdoa-me porque eu duvidei, perdoa-me porque a insegurança levantou-se no momento onde não deveria levantar-se. Perdoa-me, Deus. E a Bíblia diz que ele faz oração, e ele na casa do Senhor pede e clama: Deus, socorra-nos. Por quê? Porque ele destruiu as nações que serviam aqueles que não eram deuses, mas nós servimos a um Deus. Eles não vão fazer o que fizeram a Israel, porque nós somos Judá. Você diz: Satanás não vai fazer o que fez com aquele irmão, com aquela irmã, com aquele obreiro, com aquele pastor, porque eu sou de Deus. Eu sou de Deus. Essa é a nossa confiança, essa é a nossa segurança. Amém? A Bíblia diz assim, que Deus responde, no capítulo 19, versículo 32. Portanto, assim diz o Senhor acerca do rei da Síria:
Não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma, tampouco virá perante ela com escudo, nem levantará contra ela trincheira alguma. Pelo caminho por onde vier, por ele voltará, porém nesta cidade não entrará, diz o Senhor. Se você tiver fé, a investida do inimigo não passa de ameaças. Só vai ser ameaça para te causar medo, dano, pavor. Se você acreditar naquilo que o inimigo diz, você cai. Mas se você continuar confiando em Deus, é só ameaça. Parece que você vai perder. Parece que você vai perder. Falta 1 quilômetro, parece que você vai perder. Falta 100 metros, falta 50 metros, parece que você vai perder. Falta 30 metros, 20, 10, 5, 1. De repente você o vê. Quem? O seu Senhor. Em todo o tempo, eu estava à sua espera com a sua vitória. Somente ameaças. Eu quero que você volte comigo em Isaías. Agora você consegue entender a profecia de Deus contra a Síria? A Síria fala de espíritos dominadores que dominam alguns crentes, de espíritos escravizadores que escravizam alguns crentes, impedindo com que eles cresçam, impedindo com que eles tenham uma vida de fé, impedindo com que eles consigam prosperar. Está chegando aí o fim do ano, novamente aquele bando de projeto, novamente aquele monte de sonhos, mas onde estão as realizações? Eu não sei, pastor, acho que o anjo errou de endereço. O anjo não é Papai Noel? A semente dos seus sonhos foram colocadas nas suas mãos. E a terra era fértil para você colocar nelas. Onde estão os calos? Onde está o suor do trabalho? Onde estão as noites de choro? Onde estão os jejuns? Onde está a aplicação da palavra? Não existe realização de sonhos sem exercício da fé, sem o esforço humano. Fica de braços cruzados e você vai continuar sendo apenas um sonhador. Nunca vai realizar nada. A Bíblia diz assim, que Ezequias crê em Deus. E a promessa de Deus para os inimigos é 14, versículo 26, vou ler de novo o 27. Este é o propósito que foi determinado sobre toda a terra, e esta é a mão que está estendida sobre todas as nações, porque o Senhor dos exércitos o determinou, quem o invalidará? A palavra do Senhor diz que eu e você somos mais que vencedores. Quem é que vai invalidar isso? O diabo? Não. Quem pode quebrar essa promessa? Só você. Só você. Ninguém pode. Ninguém pode. O diabo consegue ganhar pontos quando faz com que você acredite que você não consegue, que você não pode, que você é frágil, que suas dores, suas feridas, seus traumas, suas debilidades são maiores que o seu Deus. Mas quando você descobre que o seu Deus é maior que tudo e todas as coisas, maior que a sua fé, maior que a sua santidade, o seu Deus é maior que tudo, então você cai em si e diz, espera um pouquinho, eu fui gerado como vencedor. Eu fui gerado como vencedor. Não tem como eu viver de outra maneira. O Senhor dos exércitos, diz a palavra, o determinou. Quem o invalidará? E a sua mão está estendida. Quem, pois, fará voltar atrás? A mão do Senhor está estendida em nossa direção. E quando eu e você olhamos para as mãos dele, nós observamos que são mãos marcadas pelo amor que não mediu sacrifícios, marcadas pela dor que não mediu distância para nos alcançar. As mãos de Jesus estão transpassadas pelos cravos, são mãos marcadas. Não duvide, creia.
todo dominador, todo escravizador, todo sentimento dominado por Satanás agindo na sua vida, dizendo: você não vai conseguir, você não vai conseguir, você não vai conseguir. Realmente, Senhor, eu reconheço as minhas falhas, eu sou débil. Senhor, eu reconheço que eu não fiz bem, eu não consigo. Essa situação é maior que eu, mas Deus é maior que você e essa situação. Quando Jesus diz: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Quantas vezes nós, pelas nossas debilidades, não conseguimos alcançar 100%. Não conseguimos alcançar o potencial exigido pela vida, pela circunstância. Neste momento, nós recebemos da parte de Deus reforço. Neste momento, nós recebemos da parte de Deus recurso. Ezequias não tinha time, ele não tinha soldado para vencer Senaqueribe. O que ele foi fazer? O anjo do Senhor entra no arraial de Senaqueribe e mata todos os soldados. E Senaqueribe volta para casa e é morto por um dos seus filhos. Tragédia? Só no campo do inimigo. Tragédia? Só no campo do inimigo. Tragédia? Só no campo do inimigo. Você é proibido como filho de Deus adequar-se à tragédia, porque aquele que te gerou prometeu que todas as coisas na minha e na sua vida iriam contribuir para o nosso bem. Então levanta a sua cabeça. Amém? Levanta a sua cabeça. Segundo inimigo, os filisteus. Jesus diz: no mundo tereis aflições. Eu quero falar sobre os filisteus. Poderia um leque enorme sobre a Filisteia, sobre a Filícia, um leque enorme sobre o mundo, mas eu quero pegar sobre as aflições. Quando Jesus diz sobre a aflição, ele está dizendo assim, o fogo já recebeu, já queimou o dedo, queimou a mão. Então aquilo é tipificado uma aflição. É fácil passar por aflições? Por quê? Porque no momento da aflição, parece que você está num cubículo, uma situação sem saída. Parece que é o fim. Parece que tudo está girando contra você. Parece e dá a entender que é o fim e que você tem que parar com tudo mesmo e porque não tem jeito. Jesus disse: no mundo tereis aflições. Vamos lá. Isaías 14, 28. No ano em que morreu o rei Acás, foi dada esta sentença. Você sabe quem foi o rei Acás? Quem foi o rei Acás? O pai de Ezequias, filho de Jotão. Jotão, filho de Uzias. Vamos falar um pouquinho sobre ele? Eu quero que você vá comigo em 2 Crônicas 28. Fica aberto aí, viu? Acás foi um péssimo rei. Péssimo. Pastora, como é que um péssimo rei pode gerar um bom rei? Não sei, olha para você. Vai falar que todos nós aqui tivemos boas filiações. Como é que um alcoólatra gera um filho que odeia o álcool? Como é que filhos de pais desequilibrados conseguem gerar pessoas equilibradas, sensatas? Como é que pais de pessoas, pais totalmente corrompidos, pervertidos, geram pessoas idôneas? Deus. Acás era ruim? Não, põe ruim nisso. Tudo que o homem fazia era torto. Foi um dos piores reis que Judá teve. A Bíblia diz assim em 2 Crônicas, capítulo 28, versículo de número, vai lá comigo, 16 e 17. Naquele tempo, 2 Crônicas 28, 16 e 17. Naquele tempo o rei Acás mandou pedir aos reis da Síria que o ajudassem. Porque outra vez os edomitas vieram e feriram a Judá e levaram presos em cativeiro. Ezequias, agora nós estamos falando do segundo inimigo de Judá, os filisteus. Falamos da Síria,
Que venceu Israel, mas Judá não venceu. Deus deu a vitória. Agora nós estamos falando dos filisteus. Na época de Acás, pai de Ezequias, o rei Acás foi pedir para a Síria para ajudá-lo. Ajuda, porque os filisteus se levantaram contra mim. Tá. Não é fácil não, né, irmãos? 19 ao 22. Porque o Senhor humilhou a Judá por causa de Acás. Vê? Na época de Ezequias, Judá era invicto. Na época de Acás, Judá era uma vergonha. O que é que te domina? A palavra ou os seus sentimentos? Se a palavra te domina, é vitória. Se os seus sentimentos te dominam, é derrota. Estou falando de um Judá com promessa. Não estou falando de Israel caído. Eu expliquei para vocês da divisão das nações. Fala para o teu irmão, você sabe que a nação se dividiu? Quais foram os... Pergunta para o teu irmão, quais foram os 2 primeiros reis da nação dividida? Não pergunta não, só responde. Quais foram? Filho de Salomão, Roboão, ficou com qual? Ficou com Judá, por causa da tribo de Davi. Jeroboão, aquele servo de Salomão, ficou com as tribos. Jeroboão instalou aquilo que eu falei ontem, em Dan e em Betel, idolatria. Por isso corrompeu Israel. Judá foi melhorzinho, ficou menor, mas foi melhorzinho. Mas aqui em Acás, Judá estava mal na fita. Por quê? Porque Acás era um homem fraco, um homem débil. A Bíblia diz assim: porque o Senhor humilhou Judá por causa de Acás, rei de Israel, porque este se ouve desenfreadamente. Sabe quando aquele crente fica desenfreado? Em Judá, havendo prevaricado grandemente contra o Senhor, e veio a ele Tiglat-Pileser, rei da Síria, porém o pôs em aperto e não o fortaleceu, porque Acás tomou despojos da casa do Senhor e da casa do rei e dos príncipes, e os deu ao rei da Síria, porém não o ajudou. E ao tempo em que este apertou, então ainda mais transgrediu contra o Senhor. Tal era o rei Acás. Olhe para o seu irmão e diga assim: eu conheço isso. Fala, eu conheço isso. Mais apertado, mais transgressor. Mais com problema, mais murmurador. Mais em aflição, mais pecador. Isso aí é característica de crente? Não, mas é característica de gente pecadora. Acás. Quanto mais apertado ele ficava, mais ele transgredia, porque era dele. Agora eu e você não. Quanto mais apertados, mais nós oramos. Quanto mais a coisa dá errada para o nosso lado, mais nós clamamos. Por quê? Porque nós sabemos o caminho, a porta da solução. Sabemos que é Deus, que é a oração, que é o clamor, que é a petição, que é o quebrantamento. Tem gente que vem na igreja, mas não é crente. Tem gente que prega, mas não é pastor. Tem líder que lidera, mas não é crente, nem aqui nem na China. Por quê? Porque quanto mais estamos apertados, mais quebrantados, mais devotos, mais apegados a Deus, porque essa é a nossa essência. Isso é o que nós sabemos fazer. Amém? O homem, quanto mais estava em aperto, mais transgredia. Essa era a característica, as características de Acás. Essa era a característica dele. Péssimo rei. No capítulo 19 a 22, nós lemos: o inimigo gostava muito. A Síria, os filisteus gostavam muito quando Israel tinha um rei péssimo. Por quê? Porque vinha de bandeja. O diabo gosta muito quando você não gosta de orar. O diabo gosta muito quando você não gosta de vir à igreja. O diabo gosta muito. Por quê? Porque você não precisa cair hoje. Vai cair amanhã, pastora? Pode ser que não. Pode ser que você nunca caia. Só na eternidade, no buracão. Porque na verdade é o que ele quer. Existem pessoas que Satanás não se importa deles serem calculistas, frios, religiosos, que eles não temam a Deus, que eles não servem a Deus. Satanás não se importa. Por quê? Porque o objetivo de Satanás é a eternidade. É a única maneira que Satanás tem para poder
fazer alguma coisa realmente expressiva, é levar as pessoas para o inferno. Então tem pessoa que se Satanás mexer na vida dele, ele vira crente. Se Satanás empobrecer ele vai virar crente. Se Satanás der um problema na família dele, ele vai virar crente. Então ele não mexe, fala, não vou mexer, porque vai que vira crente. Vai que vira crente, eu perdi. Então não mexe para não virar crente. Os demônios ficam doidos para mexer. Olha quanta brecha, chega até babar. Olha quando não mexe com isso aí, porque vai que ele vira crente. O inimigo amava quando Israel ou Judá tinham reis péssimos. Por quê? Porque vinha de bandeja na mão deles. A Bíblia diz assim, volta comigo em Isaías, capítulo 14, versículo de número 29. Falamos de Acás, que foi um péssimo rei, pai de uma pessoa ótima que foi Ezequias. Quem sabe você também teve péssimos pais, mas você é uma pessoa ótima. Por causa de Deus, não é verdade? Mas quem sabe você também teve o privilégio de ter bons pais e é uma boa pessoa também, amém? A Bíblia diz assim no capítulo 14 de Isaías, versículo 29. O Senhor diz assim aos filisteus: não te alegres tu e toda a Filístia por estar quebrada a vara que te feria. Quem era a vara que feriu os filisteus? Os filisteus ficou todo contente quando a vara se quebrou, que feriu os filisteus. Quem era a vara que feria os filisteus? Segundo Crônicas 26. Vai lá comigo. Vai lá. Não estou escutando o barulho da Bíblia? Já abri. Você já abriu? Vamos lá. O Senhor disse assim aos filisteus: vocês estão alegres porque a vara que feria vocês foi quebrada? Quem era a vara que feriu os filisteus, rei de Judá? Uzias, ele foi o bisavô de Ezequias, o pai de Jotão. Jotão foi mais ou menos. Ele não fez nada de errado, mas também não fez nada de bom. Aí teve o filho Acás. Acás foi péssimo. Aí Acás teve Ezequias. Ezequias foi ótimo. Segundo Crônicas 26, 5. Porque aqui está falando de Uzias. Porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era entendido nas visões de Deus. E nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Pastora, mas Ezequias fez uma coisa errada. Nós não estamos falando dele da coisa errada que ele fez. Porque eu não estou falando da coisa errada que você faz também. Nós estamos falando das coisas boas que ele fez. Versículo 6, porque saiu a guerrear contra os filisteus, quebrou o muro de Gate, o muro de Jabne, o muro de Asdod, edificou cidades em Asdod e entre os filisteus. E Deus o ajudou contra os filisteus e contra os árabes que habitavam em Gurbaal e contra os meunitas. Esse foi Uzias. Uzias cometeu o mesmo erro de Saul. Cresceu na cabeça e foi sacrificar. Esse foi o erro dele. Porque às vezes você fala, será que ele adulterou? Nada. Ele foi sacrificar que não podia. Mas quanto à guerra, ele fez tudo certinho. Volta comigo agora em 14. Vai lá. Agora você entendeu? 29. Não te alegres tu, toda a Filístia, por estar quebrada a vara que te feria. Às vezes o diabo fica contente porque você esmoreceu, porque você teve uma crise, porque você está meio desanimado, porque você passou por um vale. O Senhor diz: Satanás, não te alegre, porque a raiz dele, quando ele se levantar, será muito maior do que era antes. O Senhor diz a Filístia: não te alegres. Vocês estão alegres porque Uzias morreu? Eu vou levantar um pior que Uzias, muito mais forte, muito mais determinado, muito mais consagrado. Amém? A Bíblia diz assim, no capítulo 14, versículo 28, porque da raiz da cobra sairá um basilisco, e o seu fruto será uma serpente ardente voadora. De quem Deus estava falando? De Ezequias, o nosso amigo. O Senhor diz assim: você acha que Uzias foi ruim para vocês? Vocês vão ver o que eu vou fazer com o bisneto dele. Porque os inimigos estavam amando Acás. Mas nasce Ezequias.
Às vezes você passa por situações na sua vida só para fazer morrer aquele seu eu frágil, débil, medroso. Aquele seu eu escravo, aquele seu eu dependente. Você olha para Deus, você diz: Senhor, o Senhor está acabando comigo, não vai sobrar nada. O Senhor diz: verdade, a minha intenção é acabar com esse seu eu frágil, débil, escravo, e levantar em você um ser, alguém muito mais forte, determinado, inteligente, sem medo, sem nenhuma situação que o amedronte. É isso que Deus quer acabar em nós, com a nossa fraqueza. Mas nós achamos e estamos tão ligados à nossa fraqueza que Deus está nos destruindo. Ele não está nos destruindo. Uzias tinha que morrer, tinha que nascer Ezequias. Diga glória a Deus. 2 Reis 18:5, vá lá comigo. Olha o fruto. 2 Reis 18, versículo 5. Segundo Reis 18, 5-8. Falando de Ezequias, no Senhor Deus de Israel confiou, de maneira que depois dele não houve quem lhe fosse semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele, porque se chegou ao Senhor, não se apartou dele e guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Assim foi o Senhor com ele, para onde quer que saía, se conduzia com prudência e se rebelou contra o rei da Síria e não serviu. E ele feriu os filisteus até Gaza, como também os seus termos, desde a torre dos atalaias até a cidade fortificada. Diga glória a Deus. Esse foi Ezequias. Amém. Para nós terminarmos, volte comigo em Isaías capítulo 14. O Senhor fala aqui sobre a promessa de derrota de dois inimigos: os assírios, que representam os dominadores, e os filisteus, que significam as aflições. Uma nação, Israel, sofreu tanto com a Síria, tanto quanto o filisteu. Judá, por causa do governo, ficou livre. Igreja dividida. A igreja dividida, sabia? Metade, metade. 5 virgens nécias e 5 sábias. 5 que trabalham como Acás, 5 como Ezequias. 5 que busca o Senhor na aflição, e 5 que busca o inimigo, apoio na aflição. A igreja do Senhor é dividida entre pessoas que confiam, pessoas que perseveram e pessoas que desistem, e pessoas que desanimam. Agora eu quero ler com você versículo de número 30 de Isaías 14. E os primogênitos dos pobres serão apacentados. Ele fala de Judá, do seu povo. E os necessitados se deitarão seguros. Porém farei morrer de fome a tua raiz, dizendo a Filícia. E ele matará os teus sobreviventes. Dá uivos, ó porta, grita, ó cidade, tu, ó Filístia, está toda derretida, porque do norte vem uma fumaça, e não haverá quem fique sozinho nas suas convocações. Não faltará combatente para com vocês. Você sabe de uma coisa? Eu gosto muito de um versículo. E eu acho que você deveria também ter apreço por esse versículo. Só um momentinho, se você quiser ir, vai ser muito bom para você, porque é impossível você não regozijar com esse versículo. É impossível você não se deleitar com esse versículo. Êxodo 23, vai lá comigo, versículo 22. Isso aqui, é o lema de todo crente que guerreia e que batalha. Deus é inimigo do meu inimigo. Vai ser meu inimigo? Deus será seu inimigo. Isso é uma promessa de Deus aos seus. E Deus estava cumprindo essa promessa em Judá. Deixa comigo, Judá, eu destruo Senaqueribe. Deixa comigo, Judá, eu destruo os filisteus. O que está escrito em Êxodo 23, 22? Mas se diligente ouvires a voz
a sua voz e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Quem tem fé para isso? Amém. Este é o Deus que eu sirvo, que eu ouço, que eu atento e que a palavra dele tem lugar dentro das minhas entranhas. Ele é inimigo dos meus inimigos e adversário dos meus adversários. Por isso que ele diz: o que se dirá àqueles que perguntarem sobre o destino de Israel? O que se dirá sobre aqueles que perguntam sobre o destino da igreja? Se Sião foi fundada para refúgio de Israel, a igreja foi formada para refúgio dos crentes. Diga glória a Deus. Você valoriza a igreja? Paulo escrevendo a Timóteo diz: ela é coluna e firmeza da verdade. Paulo escrevendo em Efésios dizendo que a igreja é poderosa. Jesus dizendo em Mateus 16 versículo 18, ele diz assim: a minha igreja nem o inferno pode contra ela. Isaías capítulo 14 versículo 32, que se responderá pois aos mensageiros da nação que o Senhor fundou a igreja. Diga glória a Deus. Para que os opressos, os oprimidos, os angustiados, os que sofrem do seu povo, nela encontrem refúgio. Amém? Essa coluna e firmeza da verdade, essa igreja que Paulo escreve em Efésios capítulo 1, versículo 22 e 23, ele diz assim: agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus será conhecida dos principados e potestades, ou seja, anjos, homens, aprendam como Deus lida com o seu povo, conheça as cores e as inúmeras maneiras que Deus faz para tratar os seus. Você não entendeu nada, né? Os anjos iriam contemplar e aprender como Deus trabalha com quem Ele ama. Continuou não entendendo, mas tudo bem. Deus criou Sião para Israel, para Judá. Ele criou a igreja para mim. Ele criou a igreja para você. Paulo escreve que os principados e potestades, os anjos de governo, ficam contemplando Deus trabalhar na igreja com aqueles frágeis, débeis, pecadores, enfraquecidos, cuidando. Esse é o espetáculo dos anjos. Amém. Amém. Valorize a igreja, meu irmão. Valorize a sua igreja, valorize o seu aprisco. Valorize. Seja um crente como Davi. Davi amava o templo, Davi amava estar na casa do Senhor. Existiam alguns princípios em Davi que ele não abria mão, que era o templo. Ele amava tanto que dentro do coração dele uma chama acesa: eu vou construir um templo. Não, você não vai. Mas, Senhor, posso deixar tudo preparado? Pode. Eu quero que você feche os seus olhos. Dentro da igreja existem dois tipos de povos: os que decidem perder e os que escolhem ganhar. Queria te fazer uma pergunta. Se eu perguntar para você que tipo de povo você faz parte, prontamente você dirá, claro, positivo. Mas não responda com a boca, responda olhando as suas atitudes. Existem dois povos dentro da igreja. Aquele que quer fazer guerra santa com Deus, junto com Deus, dizendo: Senhor, eu não aceito. Eu não aceito. Eu não aceito. Eu não aceito. Tua palavra diz que o Senhor estiver comigo, os meus inimigos serão seus, os meus adversários serão seus. Eu quero isso para a minha vida. Eu não aceito. Eu não aceito me envolver emocionalmente com o meu problema. Eu quero meu envolvimento contigo. O dia que eu me envolver com o meu problema, eu irei perder a guerra. Mas quando eu entender que o meu envolvimento tem que ser com o Senhor, quando eu entender que não adianta eu sofrer,
Não adianta eu sentir dor. Não adianta eu achar. Não adianta eu ficar com piedade e dó de mim. Eu preciso me restabelecer. Hoje, Deus, eu vi a diferença de uma nação que tinha uma liderança. Hoje, Deus, eu posso vir a minha vida numa liderança espiritual que eu preciso exercer sobre ela. O que está faltando na minha vida não é um Deus. O que está faltando na minha vida não é o sangue do Cordeiro. O que está faltando na minha vida não é o Espírito Santo. Não é uma boa igreja, não é um bom pastoreio, não é a palavra. O que está faltando na minha vida é uma boa liderança humana, e essa liderança sou eu. É o que está faltando na minha vida. Confesse isso ao Senhor agora. Diga a Deus: eu quero fazer a guerra santa do Senhor. Eu quero ser uma liderança humana que atrai as forças do céu, que atrai o poder do céu, que atrai a milícia do céu. Deus, eu preciso aprender. Deus, eu preciso aprender. Deus, eu preciso aprender como Acás. Quando mais ele ficava apertado, mais ele transgredia. Mas o filho dele, Ezequias, quanto mais apertado, mais orava, mais clamava, mais buscava. Deus, nesta noite eu faço a minha escolha. Quanto mais triste, mais eu vou orar. Quanto mais apertado, mais eu vou acertar, mais eu vou obedecer. Diga isso ao Senhor em nome de Jesus. Renova a sua aliança, o seu pacto de interação com o Evangelho, de compromisso com o Evangelho. Sua vida está faltando liderança humana. É isso, liderança humana. Só isso. Deus é contigo. Jesus te salva. Só que onde está a liderança humana? O próprio Jesus diz: quem comigo não ajunta, espalha. Liderança humana. Essa guerra santa, que Deus te convoca como um soldado, dizendo: lidere sua vida, lidere sua vida, lidere sua vida. Você não pode ser um barco levado pelas ondas. Está faltando liderança, meu irmão. Está faltando determinação. Está faltando decisão. Você tem permitido que os seus sentimentos te inclinem. Você permite que suas dores te conquistem. Você permite que seus traumas definam. Está faltando liderança humana. Você pode ficar dentro da igreja orando 20, 30 anos. Você pode falar em línguas estranhas. Você pode evangelizar, pode fazer a obra. E sua vida continuará sendo destruída enquanto não houver uma liderança humana.